O mundo está repleto de criaturas aterrorizantes que não teriam problema algum em transformar os humanos em uma refeição. Mas por mais amedrontadores que os animais de hoje em dia possam ser, uma vez existiram feras ainda maiores, mais malvadas e bem mais apavorantes. De águias comedoras de criancinhas até imensas baleias carnívoras, aqui estão 20 animais mortíferos que você vai ficar feliz em saber que estão extintos. Número 20. Arctotherium angustidens. Dar de cara com um urso pardo é o suficiente para fazer a maioria das pessoas fugir de medo. Mas mesmo os ursos adultos parecem tão inofensivos quanto filhotes quando comparados ao Arctotherium angustidens, mais comumente conhecido como o urso gigante da cara curta. Ele veio da América do Sul e viveu cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Com peso médio próximo a 2 toneladas, o Arctotherium angustidens leva o título de maior urso que já existiu. Para algum contexto, os ursos polares, o maior carnívoro terrestre vivo hoje, tem menos da metade do peso desses ursos antigos. Além disso, esses caras podiam atingir intimidantes 4 metros quando estavam de pé, e isso é mais alto do que um prédio de um andar. Ok, então eles eram muito altos e muito pesados, e isso devia deixá-los lentos, certo? Bem, considerando que o parente próximo desse urso, o Arctodus simus, um gênero menor dentro da família dos ursos gigantes de cara curta, poderia atingir uma velocidade máxima assustadora de quase 64 km por hora, é provável que esses caras tivessem plenas condições de dar esse tipo de carreira também. Então, a menos que você tenha rodas e um motor, não havia muita chance de escapar. E escapar é definitivamente o que você gostaria de fazer. Dentes fossilizados quebrados revelaram que esse urso mastigava ossos, sugerindo que a carne fazia parte da sua dieta. Então, para eles, o ser humano provavelmente é igual a um lanchinho carnudo. Apesar de suas proezas físicas, esses ursos foram gradualmente substituídos pelo Arctotherium vetustum, de tamanho médio, há cerca de 500 mil anos. Ninguém sabe como ou por que tal poder predatório desapareceu, mas é possível que o aumento da competição de carnívoros como a onça, o puma e o lobo gigante tenha esgotado o banquete do grande urso. Ou isso, ou tem um urso ainda maior por aí que a gente ainda não descobriu. Número 19. Águia de Rast. Felizmente, esses ursos imensos foram extintos cerca de 400 mil anos antes de nós, o Homo sapiens, aparecer pela primeira vez. Mas alguns animais há muito extintos já estiveram em pé de guerra com o homem, ou tecnicamente em garra de guerra, se os grandes restos esqueléticos da carnívora águia de Rast servirem de referência. Esses restos em particular foram encontrados na ilha sul da Nova Zelândia. Com uma envergadura de quase 3 metros, os restos mortais são tão grandes que a ave agora é considerada a maior águia de todos os tempos. O esqueleto indicava que teria cerca da metade da altura de um homem médio e pesava cerca de 18 quilos, 4 vezes o peso de uma águia de cabeça branca. A principal presa dessas enormes águias era a moa, uma ave que não voava e era 15 vezes mais pesada que seu predador. Os restos de ossos de moa mostraram que águias de Rast matavam suas presas voando por trás delas e atacando-as com suas garras de 8 centímetros, semelhantes a facas, antes de agarrar e esmagar o crânio da moa. Isso chegou a me dar uma enxaqueca, mas aqui vai algo perturbador. É possível que a moa não fosse a única refeição no cardápio das águias de Rast. Lendas do povo Maori, nativo da Nova Zelândia, detalham pássaros enormes descendo e carregando uma criança pequena que nunca mais foi vista. Mas no século XVI, apenas 200 anos depois que a população Maori se estabeleceu na Ilha Sul, eles se vingaram. A caça excessiva da moa pelos humanos provavelmente levou à eventual extinção da águia, e com isso as crianças Maori podem ficar tranquilas. Número 18. Josephoartigácea monese. Nova York é famosa por seus ratos enormes, alguns atingindo o tamanho de cachorros pequenos e gatos domésticos. Mas por maior que seja um rato de Nova York, seus primos das antigas eram coisas insanas. Apresento o Josephoartigácea monese, que viveu entre 4 e 2 milhões de anos atrás. Considerado o maior roedor que já pisou na face da Terra, esses monstrengos sul-americanos mediam até 3 metros de comprimento e pesavam quase 1 tonelada. Para compreender a coisa,
isso é aproximadamente o mesmo peso de 12 humanos adultos. E o tamanho não é a única coisa a se observar nesses mega ratos. Eles também mostravam incisivos imensos, atingindo mais de 30 centímetros de comprimento. Técnicas de modelagem por computador, baseadas no crânio do José Fortigácia Monese, revelaram que os roedores tinham uma força de mordida de 3.600 PSI, o que é algo semelhante a de um crocodilo de água salgada. Felizmente, esses roedores colossais não eram assassinos carnívoros. Os cientistas acreditavam que o José Fortigácia Monese usava seus incisivos para morder nozes e madeira, cavar o solo em busca de comida ou se defender de predadores. E com aqueles horrores gigantes na boca, qualquer coisa que mexesse com esses caras seria cortada em segundos. De repente, o problema dos ratos em Nova York não parece mais tão ruim agora. Número 17. Megalânia. Cerca de 2,5 milhões de anos atrás, as planícies empoeiradas da Austrália eram o lar de alguns terrores reais, mas nenhum podia competir com o lagarto monitor gigante, conhecido como Megalânia. Parecendo uma versão gigantesca de um dragão de Komodo, esses predadores pré-históricos podiam atingir impressionantes 7 metros de comprimento, tornando-os mais do que o dobro do tamanho de seus descendentes de Komodo. E como os dragões de Komodo, acredita-se que a Megalânia tenha abrigado glândulas venenosas dentro de sua mandíbula, que produziam hemotoxina. Quando atacava, os dentes afiados e curvos da Megalânia perfuravam a pele de suas presas, antes que a hemotoxina entrasse na corrente sanguínea da vítima. Nesse ponto, o veneno agiria como um anticoagulante, impedindo a coagulação do sangue da presa. Isso, por sua vez, diminuiria rapidamente a pressão sanguínea da presa, causando choque sistêmico e eventualmente a morte. Mas então, o que causou o desaparecimento desse lagarto letal enorme? Pesquisadores da Universidade de Queensland recentemente dataram um osso de Megalânia com cerca de 50 mil anos, que é mais ou menos a mesma época em que os humanos chegaram à Austrália. Agora, acredita-se que os humanos podem ter contribuído para a extinção da Megalânia. Não se sabe se o homem matou os lagartos gigantes para se proteger ou caçou demais suas presas. O que eu sei é que, de alguma forma, a Austrália, a terra onde quase tudo pode te matar, poderia ter sido ainda mais aterrorizante. Número 16. Thylacoleo carnifex. Os horrores pré-históricos da Austrália não terminam com a Megalânia. O Thylacoleo carnifex é um leão marsupial extinto que dominou o deserto australiano entre 2 milhões e 46 mil anos atrás. Evidências fósseis mostram que esse híbrido de vombate-leão media cerca de 1,5 metro de comprimento, cerca de 75 centímetros de altura e pesava quase 100 quilos. Isso significa que em seu tamanho maior eles tinham quase o mesmo peso de uma onça moderna, mas um pouco mais robustos. No entanto, ao contrário das onças, o Thylacoleo carnifex não estava equipado com dentes caninos afiados. Em vez disso, esses monstruosos marsupiais tinham 2 pares incisivos gigantes, que usavam para lacerar e perfurar a carne de suas presas. Era uma senhora facada. Sua força de mordida era comparável à de um leão africano de 227 quilos. Isso se deve aos seus enormes músculos da mandíbula, que transformavam cada dente em sua boca em uma arma. Embora seus incisivos fossem usados para perfurar a carne de suas presas, seus molares foram projetados para esmagar a traqueia de suas vítimas e cortar sua medula espinhal. Como se isso não bastasse, esses marsupiais ameaçadores tinham enormes garras retráteis no polegar, usadas para estripar suas presas. Esse método de caça impiedoso teria ajudado esses leões marsupiais a matar grandes presas em menos de 1 minuto, 15 vezes mais rápido do que um leão africano. Mas, como aconteceu com a Megalânia, sua característica feroz não impediu que ele entrasse em extinção graças às mudanças climáticas, que gradualmente secaram seu habitat e reduziram o suprimento de comida. Uau! Nunca pensei que eu seria grato pelas mudanças climáticas. Número 15. Gigantopithecus blacki. Você sabia que o pé grande é real? Bom, mais ou menos. Primatas pré-históricos, conhecidos como Gigantopithecus blacki, que se assemelham muito ao pé grande, percorriam as florestas do sul da China há cerca de 2 milhões de anos atrás. As estimativas de tamanho exato são altamente especulativas, porque apenas dentes e maxilares foram descobertos, mas mesmo estes são suficientes para estimar que eles tinham cerca de 3 metros de altura e pesavam até 544 quilos, tornando
sendo cerca de 2 vezes mais altos e quase 3 vezes mais pesados que os gorilas de costas prateadas. Estando localizados no sul da China, é provável que o bambu fosse um alimento básico de sua dieta. Mesmo assim, eu não mexeria com esses caras, considerando que até mesmo um gorila prateado é forte o suficiente para transformar um ser humano em carne moída na base da porrada. A questão é, o que causou a extinção de um animal tão grande e pesado? Bom, foi porque ele era muito grande e pesado. O Gigantopithecus black dependia do consumo de montes de comida para se reabastecer, mas cerca de 100 mil anos atrás, a mudança climática transformou cada vez mais sua terra natal florestal em paisagens semelhantes a savanas, reduzindo muito o suprimento de alimentos para esses primatas. Mas quem sabe, talvez alguns tenham sobrevivido e caminhem entre nós até hoje. Isso certamente explicaria por que a sua sogra tem essa aparência. Número 14. Diodon. Em geral, os porcos hoje em dia são bem inofensivos, mas nem sempre foi assim. Se voltarmos os relógios 23 milhões de anos, os Diodon, ou porcos terríveis, estavam causando estragos na América do Norte. Esses brutos pesavam 750 quilos, tinham quase 1,80 m de altura e 3 metros de comprimento, dando-lhe uma construção de rinoceronte. Mas ao contrário dos rinocerontes, esses caras não se limitaram a comer vegetação. Veja aquelas órbitas voltadas para frente, projetadas para rastrear a presa que estão perseguindo. Sim, esses porcos eram predadores. Pesquisas recentes sugerem que devido à falta de garras, eles derrubavam suas presas correndo ao lado delas, antes de bater nelas com força bruta, mais ou menos como a versão da natureza de uma perseguição policial. Para tornar as coisas mais perturbadoras, esses porquinhos poderosos também vinham com caninos de cerca de 26 centímetros de comprimento, projetados para rasgar a carne em pedaços. Os cientistas acreditam que o Diodon foi extinto em algum momento cerca de 20 milhões de anos atrás, devido ao aumento das temperaturas globais esgotando a vegetação e as presas. E ainda bem, quer dizer, eu meio que gosto de porco, mas desde que não sejam eles tentando me comer. Número 13. Espinossauro. O que você consegue se misturar um crocodilo e um T-Rex? Se você respondeu pesadelos, acertou, porque provavelmente se pareceria com esse monstro que realmente existiu, também conhecido como espinossauro, alcançando comprimentos de até 18 metros e pesando colossais 22 toneladas. Essa besta imensa é considerada o maior dinossauro carnívoro que já andou sobre a Terra, mas sua preferência alimentar geralmente não era de animais terrestres. Os pesquisadores acreditam que esses dinossauros vindos do norte da África eram habitantes da água, que se alimentavam principalmente de um cardápio variado de peixes, incluindo selacantos gigantes, peixes-serra e peixes pulmonados. Para ajudar com essa dieta especializada, o espinossauro desenvolveu um longo focinho parecido com o de um crocodilo, repleto de horríveis dentes cônicos de 15 centímetros de comprimento, adaptados para perfurar presas escorregadias como peixes. Não se sabe exatamente para que era usada a vela feita de espinhos salientes em suas vértebras, embora seja teorizado que poderia ter agido como a barbatana dorsal de um peixe para estabilidade na água. Mas cerca de 90 milhões de anos atrás, o aquecimento global secou os pântanos do norte da África, e com o fim do banquete de peixes, esses gigantes não foram capazes de se adaptar para comer outras presas. Aposto que nenhum nadador assistindo esteja se sentindo triste com isso. Número 12. Purosaurus. De dinossauros parecidos com crocodilos a... bem, crocodilos. Esses caras podem parecer assustadores o suficiente, mas eles não são nada comparados ao Purosaurus. Esse voraz gigante do rio já mediu 10 metros de comprimento. É do mesmo tamanho de um ônibus escolar, e embora não tivesse a mesma altura de um, ainda tinha o dobro do comprimento de um crocodilo de água salgada. Sem surpresa, ele precisava comer. E muito. O Purosaurus comia cerca de 40 quilos de comida diariamente, 20 vezes mais do que o crocodilo americano moderno. E se você está se perguntando o que exatamente o Purosaurus comia, a resposta é simples: qualquer coisa. De tartarugas estupendemes do tamanho de um carro, a preguiças gigantes, o mundo era o buffet deles. Felizmente para eles, seu apetite insaciável foi ajudado por sua mordida poderosa. Os paleontólogos calcularam que a mordida do Purosaurus equivalia a exercer 11,5 toneladas de pressão, dando-lhe uma mordida 20 vezes mais forte que a de um tubarão branco. Eita! E eu pensei que o tubarão que era assustador.
Número 11. Utahraptor. Se você já viu Jurassic Park, vai saber como os Velociraptors eram assustadores, mas eles são, na verdade, os primos menores dos Utahraptors. Esses dinossauros semelhantes a pássaros datam de 125 milhões de anos e tinham até 5,5 metros de comprimento, deixando-os do comprimento de um container de transporte padrão, mas com um instinto assassino. Para ajudar nessa matança, eles vieram armados com uma garra de quase 40 centímetros em cada pé. Apenas um chute desse bad boy era capaz de cortar um animal, e boa sorte tentando fugir desses caras. Com base em suas pernas delgadas e na velocidade de outros dinossauros de tamanhos semelhantes, acredita-se que os Utahraptors pudessem correr até 48 km por hora. Embora penas fossilizadas ainda não tenham sido encontradas com ossos de Utahraptor, os paleontólogos estão confiantes de que eles as possuíam, com base na preservação de penas em espécies relacionadas de dromeossaurídeos. Então tá aí, galinhas gigantes, rápidas e assassinas. Mal posso esperar pelo próximo filme da franquia, Parque dos Galináceos. Número 10. Smilodonte. Já que estamos falando de estrelas de cinema, quem poderia esquecer do Diego, o tigre dentes de sabre da duradoura série de filmes Era do Gelo. Agora, o Diego pode parecer fofinho na tela, mas tentar se aconchegar em um verdadeiro tigre dente de sabre teria deixado algumas cicatrizes sérias em você. O Smilodonte, a mais famosa das espécies de felinos de dente de sabre, viveu nas Américas há cerca de 2,5 milhões de anos. Os dentes de 20 centímetros, parecidos com presas, saindo da boca desses grandes felinos parecem totalmente assustadores. Mas não se acredita que esses caninos superiores tenham causado muitos estragos. Varreduras de computador dos crânios fossilizados de tigres dentes de sabre revelaram que eles geraram uma força de mordida de apenas 100 kg, que é apenas um pouco mais forte do que uma mordida humana. Para compensar isso, o Smilodonte tinha patas dianteiras proporcionalmente mais longas e uma constituição muito mais musculosa em comparação com os grandes felinos de hoje. E isso ajudaria a lutar contra a presa no estilo luta livre, antes de prender a cabeça e dar uma mordida precisa na garganta com seus caninos curvos. Mas presas ferozes não conseguiram salvar o Smilodonte dos efeitos das mudanças climáticas e dos humanos, que caçaram em demasia as presas desse felino, levando a sua extinção há 10 mil anos. Minhas condolências a todos os amantes de gatos assistindo. Número 9. Mega piranha. Andar em terras pré-históricas teria sido assustador, mas nadar nos rios teria sido muito pior. Cerca de 8 a 10 milhões de anos atrás, no final do Mioceno, você teria o horror de encontrar a mega piranha nos rios da América do Sul. E sim, como o nome sugere, esses famosos peixes carnívoros eram enormes. Tá, mas o quão grandes? Elas cresceram para alarmantes 70 centímetros, tão grandes que, em comparação, é mais que o dobro do tamanho das piranhas modernas. Elas pesavam cerca de 10 quilos, tornando-as 4 vezes mais pesadas do que os peixes malvadões que existem hoje em dia. Mas o tamanho não é a única coisa que torna esses peixes assustadores. Com base na força da mordida de piranhas negras vivas, os cientistas estimam que a mega piranha poderia morder com uma força impressionante de 1000 psi. Isso daria à mordida dela o mesmo poder do que a de um tubarão branco ainda pequeno, apesar do peixe com presas pesar apenas 1/40 de um tubarão branco. Sei não, hein? De repente as piranhas comuns já não parecem mais tão ruins. Número 8. Cameroceras. Então, agora a gente sabe que ficar de bobeira em águas pré-históricas teria sido uma má ideia, mas sempre pode piorar graças aos antigos cameroceras de aparência alienígena. Os cameroceras viveram durante o período ordoviciano, cerca de 470 milhões de anos atrás, e foram alguns dos primeiros cefalópodes, um tipo de classificação de moluscos que inclui os mais familiares polvo, lula e choco. A característica atraente desse personagem peculiar era sua imensa concha de 11 metros de comprimento, usada para proteger o corpo principal do camerocera. Mas sendo um carnívoro, como exatamente essa coisa caçava? Apesar do seu tamanho, acredita-se que esses cefalópodes ficavam deitados na horizontal, esperando pacientemente por uma vítima. Então, quando uma refeição marinha chegava perto o suficiente, eles rapidamente a emboscavam. Com seus tentáculos de 1 metro de comprimento, eles puxavam a presa para dentro de sua enorme boca, de um jeito muito parecido com os cefalópodes modernos.
modernos. Depois de puxar suas presas, como trilobitas e escorpiões marinhos, eles trituravam seu exoesqueleto com seu bico duro e queratinoso, antes de arrancar o tecido mole de dentro da concha da presa. Felizmente, o reinado dos cameroceras chegou ao fim há cerca de 443 milhões de anos, quando a extinção em massa do Ordoviciano tardio eliminou quase 85% de todas as espécies marinhas. Agora eu posso nadar sem medo de um cefalópode gigante esmagar meu crânio que nem uma noz. Número 7. Megatherium americanum. As preguiças são bem pequenas e fofinhas, né? Bem, surpreendentemente, o seu ancestral Megatherium americanum é o oposto delas em quase todos os aspectos. Essas preguiças gigantes vagaram pela América do Sul entre 400 mil e 8 mil anos atrás. Elas tinham imponentes 3,6 metros de altura e pesavam 4 toneladas, quase o mesmo peso de um elefante. E se isso não fosse bizarro o suficiente, é provável que os Megatheriums não tivessem pelos para evitar que superaquecessem. Cara, que bicho bruto. Para piorar ainda mais as coisas, eles vieram com garras de 18 centímetros. Esses caras aí estão realmente ocupando um lugar cativo nos meus pesadelos. Felizmente, os cientistas não acreditam que o Megatherium fosse carnívoro. Em vez disso, é provável que suas garras tenham sido usadas para derrubar a vegetação alta. Embora atualmente não esteja claro se sua dieta incluía um pouco de carne, é possível que eles ocasionalmente comessem carcaças. Algumas teorias vão ainda mais longe, especulando que o Megatherium caçaria ativamente herbívoros menores, virando-os e abrindo-os com suas garras. Mas incrivelmente, os cientistas acreditam que os humanos realmente caçavam essas feras. Um local de abate na Argentina revelou que cerca de 12 mil anos atrás, um grupo de humanos caçou e matou uma preguiça gigante antes de deixar os ossos do animal para trás, junto com suas facas de corte. No fim das contas, a caça humana e os efeitos das mudanças climáticas esgotaram sua fonte de alimento vegetal e varreram essa mega preguiça da face da Terra. Número 6. Teresinossauro. A preguiça terrestre pode ter umas garras longas, mas isso não é nada comparado ao que o Teresinossauro exibiu. O lagarto foice, como era conhecido, viveu na Ásia há cerca de 70 milhões de anos. Esses dinossauros podem crescer até 5 metros de altura, mas a coisa mais assustadora sobre o Teresinossauro não era sua altura, mas as suas longas garras. Essas verdadeiras lanças se estendiam por mais de 45 centímetros de comprimento, tornando-as as garras mais longas de qualquer animal de todos os tempos. Quando esses caras não estavam representando o Edward Mãos de Tesoura, eles estavam usando seus longos apêndices para puxar a vegetação ao seu alcance. Apesar das suas garras insanas, acredita-se que eles eram estritamente herbívoros. Isso se deve à sua postura bípede, que, semelhante a outros herbívoros da época, os ajudou a subir mais nas árvores. Mesmo assim, eu não gostaria de entrar numa briga com uma dessas coisas batendo suas garras mortais em mim. Infelizmente, para eles, acredita-se que o Teresinossauro tenha perecido no evento de extinção em massa conhecido como KT, mas parece que o seu legado de longas garras ainda vive hoje. Número 5. Platybelodon. Como vimos, alguns ancestrais de animais pré-históricos parecem muito estranhos, e esse é definitivamente o caso do Platybelodon. Esse mamífero gigante viveu na Ásia, na África e na América do Norte entre 20 milhões e 8 milhões de anos atrás. Eles são um gênero de mamíferos proboscídeos herbívoros maiores, relacionados, meio que obviamente, aos elefantes de hoje. Mas junto com sua tromba, os Platybelodons tinham uma estranha mandíbula que se projetava para baixo. Encaixado na base desse apêndice inferior havia um par de presas alargadas, que agiam como incisivos modificados. A questão chave é, para que serviria ter esse garfo na boca? Repetidamente, essa estrutura é imaginada como a metade inferior de uma boca estendida, abrigando uma longa língua. Mas em 1992, um paleontólogo chamado David Lambert teorizou que o Platybelodon se alimentava de plantas e galhos, cortando-os com sua ferramenta útil. Eles podem parecer mais engraçados do que ameaçadores, mas os elefantes modernos matam até 500 humanos todos os anos, e isso sem um garfo carnudo pendurado na boca. Quem sabe o dano que esses animais aparentados aos elefantes poderiam causar com aquele curioso apêndice de talheres. Número 4. Quetzalcoatlus.
O Quetzalcoatlus era um réptil voador que viveu há cerca de 70 milhões de anos. E depois de dar uma olhada nesses pesadelos alados, gostaria que eles tivessem voltado ainda mais no tempo. Não há muita coisa mais aterrorizante do que a perspectiva de ter uma cegonha reptiliana de 5 metros de altura caçando você. Esses terrores também vieram com uma envergadura de 11 metros, tornando-se a maior criatura voadora de todos os tempos. Para que você possa entender, a maior envergadura encontrada hoje tem o alcance de 4 metros de um albatroz errante. Você pode imaginar esses gigantes desajeitados percorrendo os oceanos da costa da América do Norte procurando pescar sua próxima refeição. Mas fósseis de Quetzalcoatlus foram encontrados em terra a 400 quilômetros de distância da costa, sem indicação de grandes rios ou lagos próximos, durante o período Cretáceo no qual eles viveram. Em vez disso, acredita-se que essas aves comiam animais terrestres. Suas mandíbulas longas e finas, semelhantes a pauzinhos de sushi, os tornavam eficazes em localizar e arrancar dinossauros menores e engoli-los inteiros. Cara, e eu que pensava que aves de rapina que eram intimidantes. Esses caras morreram junto com o Teresinossauro durante um evento de extinção em massa há 66 milhões de anos. Então, felizmente, a gente não tem que tomar cuidado com nenhum réptil voador do tamanho de uma girafa tentando nos devorar hoje em dia. Número 3. Rhamphorhynchus. Mas os pesadelos alados não acabaram. Esse susto voador é conhecido como Rhamphorhynchus, um réptil voador que voou pelos céus da Europa e da África entre 154 e 137 milhões de anos atrás. Ao contrário do Quetzalcoatlus, esses caras não foram abençoados com tamanho grande. Sua envergadura tinha cerca de 2 metros de comprimento, enquanto o comprimento total do corpo era de apenas 50 centímetros, deixando-os do tamanho de um pombo, embora com asas mais largas. Mas o que lhes faltava em tamanho, eles mais do que compensavam em terror, porque as mandíbulas do Rhamphorhynchus estavam cheias de dentes em forma de agulha. Agora, pode parecer que eles perderam uma luta com um espinheiro, mas esses dentes terríveis serviram a um propósito importante, e esse propósito era ajudar esses répteis vorazes a pegar peixes como um arpão. Quando o Rhamphorhynchus via sua presa, ele nadava logo acima da água e abaixava seu bico pontiagudo, empalando e pegando o peixe super escorregadio no processo. E com a presa espetada, o Rhamphorhynchus a engolia de uma vez só. Brabo! Se esses caras voltarem milagrosamente da extinção, lembre-se, nunca os alimente com as mãos. Número 2. Leviatã. Nós fizemos um mergulho profundo em algumas das coisas mais aterrorizantes que você pode encontrar na água, mas visualmente muito poucas são tão assustadoras quanto o Leviatã. Esse gênero de cachalote carnívora, com cerca de 15 metros de comprimento, governou os oceanos da América do Sul há cerca de 9 milhões de anos. Se seu tamanho por si só não fosse assustador o suficiente, eles também tinham mais de 40 dentes de 36 centímetros de comprimento em suas mandíbulas superiores e inferiores. Com eles, poderiam facilmente rasgar suas presas, o que os dava os maiores dentes de qualquer animal que já existiu. Sem surpresa, o Leviatã comia praticamente qualquer animal marinho grande, mas sua refeição preferida eram espécies de baleias que tinham de 6 a 9 metros. E apesar de todos os dentes, acredita-se que esses ônibus assassinos caçavam com a testa. Eles supostamente se aproximavam de suas presas por baixo, antes de se chocar contra elas como um ariete, paralisando sua refeição no processo. Mas aquela testa enorme também pode ter servido a outra função. Tal como acontece com as cachalotes modernas, acredita-se que o Leviatã tem um órgão de espermacete. Supondo que tivesse a mesma função que tem hoje, esses carnívoros o teriam usado para emitir sons de alta frequência, atordoando acusticamente suas presas. Em algum momento, a intensa exposição ao som desligaria as funções corporais do alvo. Que maneira de morrer, hein? Os Leviatã foram extintos há mais de 5 milhões de anos, devido a um evento de resfriamento ao final do Mioceno, causando uma redução em sua população alimentar. Então não se preocupe, você ainda pode navegar pelos mares sem se preocupar com o irmão maior e mais durão de Moby Dick te pegando. Número 1. Megalodon.
Ah, você pensou que nada podia vencer o poder do Leviatã? Então deixa eu apresentar o Megalodon, uma espécie de mega tubarão que envergonha o tubarão do filme. Esse peixe de 15 metros de comprimento tinha mais de 3 vezes o comprimento de um grande tubarão branco. E esses garotinhos musculosos também eram pesados, com cerca de 70 toneladas, o que equivale a cerca de 10 elefantes. Além disso, suas mandíbulas podem ter mais de 2 metros de largura, espaço suficiente para um ser humano inteiro. E dentro da sua boca você encontraria 276 dentes gigantes de 18 centímetros, afiados como navalhas, preparados para dilacerar presas. Se isso não bastasse, estima-se que esses mega tubarões têm uma força de mordida de 40.000 PSI. Isso é 10 vezes mais poderoso do que a força de mordida de um tubarão branco. Nadando pelos oceanos do mundo entre 20 milhões e 3,6 milhões de anos atrás, eles teriam que competir com um enorme Leviatã por comida. Se eles lutassem, você esperaria que o Megalodon fizesse um corte decente na gordura do Leviatã, mas o tamanho ligeiramente maior da baleia e o uso engenhoso do atordoamento acústico podem ter dado uma vantagem para ela. Mas quem sabe? Uma coisa é certa, o Megalodon comeria um humano que nem uma sardinha. Mas então, como é que esse mega predador foi extinto? Bem, o clima mudou drasticamente há cerca de 3,6 milhões de anos. As temperaturas caíram e, como resultado, as áreas de água quente onde os tubarões prosperaram foram reduzidas, levando à extinção desse gênero. E eu devo dizer para vocês, eu tô aliviado. Se você pudesse trazer um desses horrores angustiantes de volta dos mortos, qual seria? Conta pra mim aí nos comentários e obrigado por assistir.